Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. As equipes brasileiras sabem que a janela de transferências está muito próxima de abrir, ou seja, já começam a analisar algumas alternativas que estejam dentro do limite financeiro e também agradem a comissão técnica, visando elevar a qualidade do elenco. A questão é que, da mesma forma que buscam novidades, sabem que clubes europeus estão constantemente de olho e podem fazer propostas. Quem constantemente é especulado fora do Brasil é Pablo Maia, revelado nas categorias de base. No entanto, de acordo com informações publicadas pelo jornalista Alexander Vieira nesta terça-feira, o meio-campista deve permanecer no São Paulo pelo menos até o final desta temporada, muito por conta de seus problemas físicos. Staff de Pablo Maia e São Paulo admitem que o jogador recebe sempre sondagens, mas acreditam que pelo tempo de inatividade, essa não seria a melhor janela para uma venda, iniciou o comunicador, que deu mais detalhes. Ambos entendem que ele, voltando de lesão agora, passando a ter minutos e voltando a estar bem, uma venda poderia ser melhor ao término da temporada, publicou. Vale lembrar que o atleta são paulino estava sendo cotado como reforço em uma equipe do futebol da Alemanha, que acompanha de perto e gostaria de tê-lo já neste momento, mesmo que não tenha feito uma proposta oficial. Com 17 jogos oficiais na temporada, sendo 13 deles como titular, o jogador de 23 anos sempre foi considerado um volante de muito potencial, mas coleciona problemas físicos que o deixam fora dos gramados por alguns períodos. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. O novo treinador do São Paulo estava desempregado depois de uma passagem pelo Al-Ain e vem para o segundo capítulo da sua história com a camisa do São Paulo. O novo treinador. A segunda passagem com a camisa do Tricolor. Novo treinador do Tricolor paulista, já assinou um contrato, tem coletiva marcada para amanhã e está aqui, chegando para falar com o torcedor de São Paulo. Crespo, tudo bem? Bom dia, bem-vindo a São Paulo. Queria que você comentasse, você sempre deixou claro que não foi um ponto final a sua primeira passagem. Sempre falou com muito carinho, com muito respeito de São Paulo. Queria saber a sua cabeça, como você está se sentindo de volta ao Tricolor. Feliz de voltar, feliz de estar aqui, feliz de continuar uma história que acabou cedo demais, mas temos ainda tempo para escrever a história, então sou muito feliz. Foi tudo muito rápido, Crespo, a sua vontade de estar aqui pesou muito nesse momento? Sim, seguramente a vontade da dirigência de chamar. Eu estava aí vendo a possibilidade de ir para a Europa, mas quando chamou São Paulo, chamou. Crespo, o cenário quando você saiu daqui era parecido, de lesão. O que você espera agora do departamento médico? A coisa mais importante é que cada um possa fazer seu trabalho tranquilo. Então é tudo muito mais fácil. Agora falar destas coisas, sinceramente não sei. Eu sou muito confiante no trabalho das pessoas, então fico tranquilo. Guarda fortunado. Gente, obrigado. Boa sorte. Obrigado. Muito boa sorte. Daí a chegada do técnico Hernan Crespo, falou sua frase marcante, disse muita infelicidade de retornar ao São Paulo e agora vai ser abordado com muitas fotos. Até tentar filmar aqui, muita gente parando ele para tirar foto com o novo treinador do São Paulo, falou da esquadra banhada, esquadra fortunata, disse da felicidade de retornar também ao São Paulo Futebol Clube. Sempre deixa bem não era um ponto final, era assim, um até logo. E agora a gente vai seguir ele até onde der. O Crespo, novo treinador de São Paulo, muitas fotos aqui, Gabi, Sena, amigos do Arquibancada Tricolor. Muitas fotos com a torcida do São Paulo. Crespo já assinou seu contrato, tem coletiva marcada para amanhã. Alguém está tarde como novo treinador do São Paulo. Hernan Crespo, tá aí, novo técnico do Tricolor paulista, desembarcando neste momento. Você está vendo tudo em primeira mão no Arquibancada Tricolor. As primeiras palavras de Hernan Crespo foram ao Arquibancada Tricolor, disse felicidade, esquadra banhada e esquadra fortunada. Gabi, tá aí, chegou. Hernan Crespo acaba de desembarcar em São Paulo.
Chega hoje no Brasil, mais precisamente na capital paulista, né? A sua comissão técnica chegou ontem e se reuniu na pizzaria do estádio do Morumbi. Hoje se inicia então um novo ciclo no São Paulo agora sob o comando de Hernan Crespo. O treinador será apresentado amanhã no estádio do Morumbi, em entrevista coletiva. Será lá na sala do Morumbi, na sala de imprensa, porque a sala de imprensa do Cidade da Barra Funda está passando por reforma, como eu já comuniquei a vocês em outras oportunidades. Crespo terá até 21 dias para recuperar o elenco e preparar a turma aí para o retorno do calendário, né? O desafio do treinador é muito grande, não será nada fácil para ele. A estreia de Crespo será no dia 12 contra o Flamengo, fora de casa, lá no estádio do Maracanã. Mas o que mais estamos esperando mesmo é o jogo da Libertadores, né, rapaziada? Serão 47 dias entre a reapresentação do elenco e a grande partida marcada para Medellín contra o Atlético Nacional. Uma semana depois, tem o jogo da volta no estádio do Morumbi. Até lá o São Paulo pode ter reforços e também saídas no time, né? A janela de transferências abre no dia 10 de julho e fecha no dia 2 de setembro. Hernan Crespo já trouxe até uma lista com alguns nomes para possíveis reforços aí no São Paulo. Essa semana vamos falar em detalhes sobre isso, tá? Enquanto o elenco não se reapresenta, Hernan Crespo vai trabalhando ali apenas nos bastidores, fazendo algumas reuniões com a diretoria tricolor, visando montagem de elenco, ou remontagem no caso, e planejamento, né? A diretoria quer contratar aí 3 jogadores, a ver se o Crespo terá peso nessas escolhas ou mudará o planejamento inicial e pedirá mais ou menos reforços, né? E a situação do São Paulo, como eu falei, é difícil, principalmente no Campeonato Brasileiro, né, gente? Foi isso que fez com que o Luiz Ubeldia fosse demitido. Existe uma grande preocupação entre torcedores do Clube do Morumbi. Alguns, assim como eu inclusive, temem um inédito rebaixamento, né? Para Michel Bastos, ex-jogador do São Paulo, o tricolor brigará para não cair até o final. E ele disse isso mesmo com a mudança no comando técnico, né? Com o Zubeldia saindo, Hernan Crespo chegando. No programa da CNN, no Domingol com Benja, ele disse o seguinte, abre aspas, São Paulo briga para não cair. E a realidade do São Paulo hoje não tem o que fazer, fecha aspas. Para você, mesmo com o Hernan Crespo, São Paulo brigará para não cair no Brasileirão? Comente aí aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião. Atualmente São Paulo está na 14ª colocação na tabela com 12 pontos, uma campanha de rebaixamento mesmo, né? Nação Tricolor não tem jeito. O time tem apenas 2 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, 10 gols marcados e 14 sofridos. São Paulo está apenas a 1 ponto do primeiro time que abre a zona de rebaixamento, que é o Internacional, que tem 11 pontos. A sequência do tricolor será dura, com jogos contra Flamengo e Bragantino fora de casa, além do clássico contra o Corinthians no Morumbi. Você acredita numa reviravolta no São Paulo com Hernan Crespo? Comente aqui abaixo. Mas o São Paulo não é o único aí em crise não, tá? É bom deixar isso bem claro. O Atlético Nacional da Colômbia, adversário do São Paulo na Libertadores, também está meio que estremecido por lá. Nos bastidores, inclusive, existe uma grande turbulência no clube colombiano. O técnico Javier Gandolf está pressionado e balança no cargo. Pode cair a qualquer momento, antes mesmo da partida contra o São Paulo. A crise interna está forte lá no clube colombiano, que pode enfrentar o tricolor aí sem treinador, né? Nos últimos 9 jogos, por exemplo, o Atlético Nacional venceu apenas 2, rapaziada. Gandolf está na corda bamba e pode cair e ser demitido, né? A torcida colombiana está pressionando e querem a demissão urgente do técnico Gandolf. O primeiro jogo aí das oitavas de final da Libertadores será no dia 12 de agosto, lá em Medellín, como eu falei pra vocês. Enquanto o jogo da volta será uma semana depois, no dia 19, no estádio do Morumbi. Não se enganem aí pela fase turbulenta do clube colombiano não, tá? Porque vai ser um jogo muito complicado, dificílimo pro tricolor, tá, gente? Apesar disso, dá muito bem pro São Paulo passar de fase, né? Não pode se complicar. É fazer o básico fora e vencer em casa. Thiago Couto foi anunciado oficialmente como novo reforço do Vitória, gente. O goleiro vai por empréstimo até o final deste ano. Aí você me pergunta, mas por que você tá falando do Thiago Couto? Nem joga no São Paulo. O Thiago é formado nas categorias de base do São Paulo em Cotia, né? O clube do Morumbi ainda tem 50% dos direitos econômicos do atleta, uma porcentagem muito boa. Em 2023, o tricolor vendeu Thiago Couto ao Sport por R$1.900.000. O São Paulo segue de olho na situação do atleta e em sua evolução, até porque tem metade de seus direitos econômicos e pode fazer uma boa grana com ele futuramente. Ele tá com 26 anos de idade apenas, né? A ida de Thiago Couto ali para o Vitória é um pedido do técnico Thiago Carpini. O treinador já havia trabalhado com o goleiro no Juventude, tá?
foi uma troca ali de atletas, Couto indo para o Vitória e o Gabriel Vasconcelos do Vitória indo para o Sport. Não sabemos se a ida do Thiago Couto terá ali passe fixado, né? Isso não foi informado no anúncio do acordo oficial. Em todo caso, a diretoria São Paulina está de olho nisso, porque pode pintar grana nos cofres, né? Antes de continuar com as informações, rapaziada, você já pediu o seu chip tricolor? O chip SPFC Chip, o chip oficial do São Paulo, tá focando aqui pra vocês, ó. Você já pediu o seu? Eu já pedi o meu tá aqui comigo. Inclusive é mó da hora que quando alguém te liga, aparece o número da pessoa, né? E depois aparece em cima assim, São Paulo FC, o nome do chip. É mó da hora, é mó negócio prazeroso, mano. Além de tudo, você tem uma cobertura espetacular de sinal, internet na velocidade da luz, tá ligado? Eu sei que é a velocidade da luz, tá? Mas você entendeu, né? Internet muito rápida, rapaziada. Além disso, você tem ali os gigas acumulativo, que é o que? Você tem ali um plano de 8 gigas, aí você usou apenas 3 no mês. No outro mês, ao invés de zerar tudo, não, vai sobrar aqueles 5 que você não usou, vai ser jogado pro próximo mês, aí você vai ter no outro mês 14, 15 gigas, é isso, rapaz? 13 gigas aí de internet, então vai acumulando, tá rapaziada? Então é muito bom. Além disso, você concorre a experiências aí todos os meses em jogos do São Paulo, assistindo jogos do São Paulo do camarote da Tricolor Chip, que tem a melhor vista pro campo, né? Além de open buffet e open bar à vontade, rapaziada. E você não precisa nem trocar de número se você não quiser, tá? Porque fazendo a portabilidade você ganha alguns gigas de bônus aí, só trocando de número ali, fazendo a portabilidade com o Tricolor Chip, o chip oficial do Clube do Morumbi, tá? Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, clica lá e faça seu cadastro, peça seu chip oficial do Tricolor, fechou? Bom, no começo desse ano, o São Paulo sondou a situação de Lucas Rosa. Ele é lateral direito e tem 25 anos de idade e estava no Real Valladolid. O brasileiro tinha contrato com o clube espanhol até junho deste ano apenas, né? Bom, ele foi contratado aí recentemente pelo Ajax, com quem assinou o contrato até 2029. O São Paulo, antes disso, buscou informações sobre o jogador e noticiei aqui pra vocês, né? Essa situação aí a gente falou no canal principal e no canal secundário também. Mas como sempre, tem gente que não acreditou e me xingou nos comentários, falando que a gente só inventava notícia. Faz parte, né, rapaziada? Tamo na chuva aí e não tem problema em se molhar não, né? Agora, a verdade ela sempre vem à tona e temos que mostrá-la aqui quando ela vem, né? O Lucas Rosa, no podcast Charla Podcast, confirmou a nossa informação, confirmou que recebeu sim proposta do São Paulo e durante a conversa ele não entrou em detalhes, mas confirmou as negociações, veja só. Proposta pra voltar, não? Recebi. Saiu até, inclusive, eu acho que saiu do São Paulo, né? Agora na janela de... A janela daqui e a janela de verão, né? A de lá já de antes de inverno. você ir pro Ajax? Isso, antes de ir pro Ajax. Aí teve essa conversa e tal, mas acabou que não rolou. E aí logo em seguida veio o Ajax e aí fui pro Ajax, né? Lucas Rosa não rolou, aí o São Paulo fechou com o Cédric Soares, né? Pra você, o São Paulo acertou na escolha, comente aqui abaixo a sua opinião, trazendo um lateral aí de 33 anos, ao invés de trazer um de 25, enfim. O São Paulo tá liberando o Igor Vinícius, que vai pro Santos, né, rapaziada? Até então, a diretoria não tem interesse em repor a lateral direita, a tendência é que aposte aí nas joias das categorias de base, como o Mike, Igor Felisberto e o Ângelo, já vendido para o Strasbourg da França. Para você, o São Paulo precisa contratar mais um lateral direito? Comente aqui abaixo a sua opinião. E se você tiver uma sugestão de um lateral, já comente aqui abaixo também, né? Falando em lateral, todos já sabem que Igor Vinícius está indo para o Santos, mas temos uma atualização importante sobre este caso, viu? Lembrando que esse canal aqui é um canal de notícias, rapaziada, é isso mesmo. E toda notícia ela tem atualizações, né? Mas agora na área de internet, né, que é atualização a todo tempo. Eu não estou repetindo notícia, estou atualizando as mesmas. São coisas completamente diferentes. As notícias hoje em dia, gente, são atualizadas muito rapidamente, a todo momento, né? Então, estamos aqui e vamos sempre atualizar tudo, beleza? Eu tô falando isso porque algumas pessoas, na verdade, né, aqui nos comentários dizem que eu só repito notícia, que eu tenho que mudar o disco e eu falo a mesma coisa. Quando não, gente, o que eu faço é atualizar algo, simples assim. O fato de eu ter falado ontem sobre o Igor Vinícius não significa que eu vou falar a mesma notícia. Eu só estou atualizando a notícia que eu trouxe ontem. Pois bem, Igor Vinícius assinará com o Santos até o final de 2027, 2 anos e meio de contrato mais ou menos. Essas são as informações extraoficiais de veículos de comunicação e setoristas de ambos os clubes, tá? Mas o presidente do Santos, aí vem a novidade, a atualização, nos
atualizou sobre a negociação. Em entrevista ontem à Rádio Bandeirantes, Marcelo Teixeira disse o seguinte, abre aspas, há um entendimento entre as diretorias sobre o Igor Vinícius, mas ainda não existe um desfecho final com referência ao contrato do jogador, fecha aspas. E a pergunta que eu faço é, o Crespo vai pedir a permanência mesmo do Igor Vinícius e o negócio vai melar? Porque eu trouxe a informação para vocês aí que o Crespo tinha pedido para a diretoria rever a situação, até porque ele quer fazer um esquema com 3 zagueiros, e para você ter 3 zagueiros você precisa de alas, e alas que apoiem bem, que tenham força ofensiva. No elenco hoje a gente tem o Cedric e o Ferrarese improvisado. O Ferrarese é zagueiro, pra jogar como ala já é mais complicado, né? E o Cedric tem características mais técnicas do que realmente de velocidade, ofensivas e por aí vai. O Mike tem características ofensivas, mas é um menino da base que tá chegando agora, né? Tem que ter paciência. Enfim, não sabemos aí se o negócio vai melar, mas o acordo ainda não foi assinado, rapaziada. Então, enquanto não tiver a assinatura do papel, não dá pra cravar nada, não dá pra, assim... falar assim, tá fechado. Você pode ter um acordo verbal, só que enquanto não assinar o contrato, tudo pode acontecer. O que vale é a assinatura do contrato, e até agora não tem. Marcelo Teixeira também falou sobre a questão dos estádios, rapaziada. Lembra que eu falei aqui pra vocês há alguns dias que São Paulo e Santos negociam ali uma parceria para cederem os respectivos estádios? Pois bem, o Santos quer levar o jogo contra o Flamengo no Morumbi, né? Vai ser no dia 16 de julho. Enquanto o São Paulo terá alguns shows até dezembro e precisará levar seus jogos como mandante para outro lugar, para outro estádio. O Mané Garrincha, em Brasília, teve um péssimo público, né, rapaziada? Não só esse ano, mas em outros anos também deixa muito a desejar, né? Pensando nisso, a diretoria não quer tirar os jogos do estado de São Paulo, ou seja, a Vila Belmiro apareceu como uma grande opção, uma excelente alternativa, né? O presidente do Peixe disse o seguinte sobre isso, abre aspas, começamos uma conversa sobre ter 2 ou 3 jogos ainda neste campeonato brasileiro, Santos no Morumbi e o São Paulo na Vila Belmiro, fecha aspas, ou seja, o Santos vai jogar 3 jogos no Morumbi e o São Paulo jogaria 3 jogos na Vila Belmiro. Pra você, é uma boa essa troca? Comente aqui abaixo a sua opinião. O gramado da Vila Belmiro é um tapete, né, gente? Só a capacidade do estádio que é bem menor que o Morumbi. São apenas 15 mil lugares mais ou menos, enquanto o Morumbi é o maior estádio particular do Brasil, com mais de 60 mil de capacidade. O Pacaembu até pode ser uma opção, mas a questão do gramado sintético desanima um pouquinho a diretoria São Paulina, viu? Vamos aguardar, em breve teremos um anúncio aí dessa parceria. Igor Júlio voltou a falar sobre jogar no São Paulo, rapaziada. O zagueiro do Brighton da Inglaterra esteve no tricolor esse ano, inclusive, né? Vestiu a camisa ficou muito boa nele. Ele usou as instalações do CT da Barra Funda e do Refis Plus para tratar de uma lesão, para se recuperar, né? Se recuperou muito rápido, inclusive. O brasileiro de 27 anos deu uma entrevista exclusiva ao portal Trivela e nela, Igor afirma novamente que sonha em jogar no São Paulo. Obviamente que a primeira opção seria jogar no Cruzeiro, clube de infância, clube do coração de Igor Júlio, que nasceu lá em Minas Gerais, né? Mas o tricolor do Morumbi tem um lugar especial para Igor. O zagueiro disse o seguinte na entrevista, abre aspas, o segundo time que eu sempre gostei no Brasil foi o São Paulo. Eu sempre acompanhei o time desde pequeno, sempre vi o Morumbi lotado e aquilo ali sempre me encantou. E quando eu estava lá, eu realmente pensei, imagina um dia eu estar aqui nesse CT, jogando, estar com os caras, não vou mentir, é um sonho que eu tenho, Cruzeiro ou São Paulo, é um sonho que eu tenho se um dia voltar ao Brasil, para o Brasil, e vamos ver se algum dia acontece, fecha aspas. E aí, nação, alguém aqui aceitaria Igor Júlio no São Paulo? Comente aqui abaixo, o zagueiro é valorizado lá fora, viu, gente? Ele tá avaliado em mais de 20 milhões de euros, muita grana. Hoje seria um negócio assim praticamente impossível de o São Paulo contratá-lo, a não ser que ele rescinda o contrato e aí opte por diminuir o salário, a pedida salarial, aí pode rolar, mas enquanto isso, esquece. Ele tem contrato com o Brighton até a metade de 2027, mas afirma que não pretende cumprir o seu contrato inteiro, ele sonha com outras coisas, novos ares, ou seja, ele não descarta trocar de clube em breve, né? Enfim, o São Paulo não negocia com o jogador, eu só estou trazendo aqui a entrevista do Igor e mostrando o desejo dele. As portas do Morumbi estão abertas para Igor Júlio com toda certeza, viu, rapaziada? Obrigado por ficar comigo até aqui, se você gostou deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se você não for um inscrito. Tamo junto, um forte abraço. Se você não assistiu o vídeo de ontem com a... Está voltando e eu não sei vocês, mas eu estou maravilhado com a ideia do técnico Hernan Crespo poder pegar esse plantel agora e nos dar um pouco mais de esperança, né? A esperança que tinha se esgotado, se esvaído,
E nós temos uma sequência muito difícil pela frente, mas muito mesmo. Tudo se fala, tudo leva a falar do jogo da Libertadores. Na Atlético Nacional de Medellín, os caras estarão balançando no cargo, o técnico lá tá zoado e coisa e tal. Só que a verdade mesmo é que o São Paulo terá 9 jogos antes do Atlético Nacional. Sabia disso? O São Paulo pega 7 jogos pelo Brasileirão e 2 pela Copa do Brasil, sendo ida e volta com o Atlético Paranaense. Então o Tricolor Paulista ele vai ter aí um tempo que é muito difícil do Crespo arrumar o time no Brasileiro. Lógico que é difícil. É tipo, literalmente não. É tipo no sentido figurado, trocar o pneu com o carro andando, né? Vai ter que pegar agora Flamengo fora, Red Bull fora, Corinthians. Olha o nível da sequência do São Paulo. Só que por outro lado, para Libertadores, isso é uma ótima notícia. Eu vou te passar aqui agora, antes de falar de tudo, o que o São Paulo tem pela frente para depois nós falarmos do time enquanto quem saiu, quem volta, quem chega, beleza? Deixa eu te passar aqui, ó. O São Paulo pega o Flamengo fora. Ainda tá sem data aqui ainda definida. Dia 16/7 é o meu aniversário, cara. O São Paulo pega o Red Bull no meu aniversário. Olha o meu presente aqui, ó, Tricolor Paulista. Tá me devendo essa e vai me presentear com a vitória contra o Red Bull, hein? Depois pega o Corinthians aqui. Juventude lá. Cara, na boa, Red Bull dá pra ganhar fora. Não é tão fácil, mas dá pra ganhar fora. O Corinthians é aqui, tem que ganhar. Nós temos que ganhar. Eu sei que tem gente que fala aqui, Juba, sempre que você fala que tem obrigação, São Paulo vai lá e perde. Eu sei que é meio zicar. Mas, gente, o São Paulo não pode cair no Brasileiro. E não vai. E pegar um time igual do Corinthians, que também, convenhamos, né? Não estamos falando aqui do Bayern de Munique, né? Vai pegar um time cujo... O grande craque, dizem que ele é um rapper, né? Que ele tá mais preocupado com música e ganharam uma fortuna lá no time do Corinthians. E o Roberto machucado, não sei nem se volta. O Garro vindo de lesão, não sei qual que é a parada. Agora, o São Paulo não tem que olhar pros caras e falar, nossa, que difícil, em 97 eu perdi. Dani, agora tem que ganhar. Agora chegou o momento de ganharmos do Corinthians. Então... é compreensível não ganhar do Flamengo fora? Pode até perder? Até pode. Vai ser catastrófico para a tabela do Brasileirão? Vai. Mas o Red Bull e o Corinthians nós vamos precisar ganhar, não vai ter jeito. E o Juventude fora, eu não vou nem, né? É o Juventude. Tipo assim, mas é fora. É o Juventude. Não tem mais fácil que isso. É Juventude e Sport. Menor, pior que isso aí não tem nada. É o mais simples de pegar. Então tem que ganhar do Juventude fora, aqui, debaixo d'água, no céu, voando, não tem como. Então o São Paulo ele tem ali uma má notícia de Flamengo do fora, mas o Red Bull, Corinthians, Juventude e o São Paulo tem que passar o carro. Vai precisar fazer isso para melhorar a sua tabela no Brasileirão. E isso vai pegar muito por conta dessa questão da preparação para a Libertadores. Depois do Juventude, o São Paulo pega o Fluminense aqui. É um time que dá para ganhar também. É aqui, tem que ganhar. Depois é o Atlético Paranaense, classificação de Copa do Brasil. Eu achei, não sei vocês, mas eu achei muito interessante ter esses jogos antes pro Crespo, que é tudo prova de fogo, hein? Até o Fluminense aqui é prova de fogo. O Red Bull fora, prova de fogo. Tem que demonstrar grandeza agora e que não estamos brincando para pegar o Atlético Paranaense e despachar. Se despachar o Atlético Paranaense na Copa do Brasil e o Atlético Nacional na Libertadores, eu sei que não é simples, mas nós vamos estar na quarta de final das duas competições. Caramba, quartas de final já é uma trajetória muito bacana. Então o São Paulo agora, o que mudou em relação ao Zubedi e Crespo? Nós temos algumas saídas do time, né? Algumas outras chegadas, alguns retornos, mas o Zubeldia, a verdade verdadeira é que ele era um técnico, que aqui eu não quero mais ficar pegando no pé não, mas ele era um técnico que pegava a esperança, porque ele não tinha mais evolução no trabalho dele. Os defensores do Zubeldia, eu tô pegando um café aqui, os defensores do Zubeldia, eles cravam que o Zubeldia, ele precisava dos reforços que o Crespo terá e que o São Paulo não vai melhorar com o Crespo também. É assim que os caras defendem o Zubeldia. Não, o São Paulo tá acabado. Não vai ter Crespo, não vai ter Guardiola que vai salvar o São Paulo. É esse o discurso. E nós, que a maioria de nós aqui do meu canal, pelo menos, que não somos defensores do Zubeldia, e eu entendo se você gostava, é um defensor, pra mim não tem problema, tá? Fique comigo aí, tamo junto. É discussão de futebol. Agora, os defensores do Zubeldia, os críticos do Zubeldia, e eu me incluo nesse time aqui,
Nós acreditamos que o Zubeldia já estava há 1 ano e 2 meses no cargo e por isso já tinha entregado tudo. Ele não tinha mais como evoluir. E é o que não dá pra pensar do Crespo. Ah, mas o Crespo vai ter o Ferreirinha, Lucas e Oscar. É verdade. E isso ajudaria também o Zubeldia em tese. Mas o Zubeldia ele tinha outros problemas que números mostram que ele parecia no resultado quando tinha Oscar e Lucas e quando não tinha. Eram números semelhantes. Mirassol, Inter de Limeira, Velo Clube no Paulista ali, Mirassol não, Inter de Limeira, Velo Clube no Paulista, tinha Lucas e Oscar e ainda assim ele não conseguiu fazer um time legal. Tinha contra a Ponte Preta, ele não conseguiu fazer um time legal. Então acho que o que muda muito agora com o Crespo é a parte da esperança, é a parte do ânimo. A mesma coisa, muito mudou quando o Dorival assumiu o lugar do Rogério. Mas o Dorival, ele partiu para a parte da esperança. Ele foi para esse lado positivo, confiante, vamos ganhar, abraçou o time e ganhou. Então agora acho que o Crespo pode fazer isso também, além das mudanças que terão, e eu quero falar com vocês aqui agora. O Crespo, ele terá 17 dias para treinar o time. 17. Estamos falando em 2 semanas, são 14, né? Um pouco mais. 2 semanas e meia para treinar o time quando os caras voltarem. Imagina aqui uns 3 dias de reposição física, né, de retomada do ritmo, uns 3 dias ali, porque os caras, pela última informação que eu tive, é que não era férias, era descanso. Mas, nesse descanso, os caras estão trabalhando. Então você não pode pegar o pudim, né, pegar a maçã do amor ali, pegar o brigadeirão de colher e ficar destruindo o corpo. Não pode. Eles tinham que se preocupar com a parte física. Não poderiam voltar agora acima do peso. Eles vão voltar sem ritmo, que é natural, mas acima do peso não. Então, uns 3 dias, acho que dá uma retomada na parte física. 3, 4 dias. E depois disso, são 2 semanas de preparação com os caras descansados para o Crespo poder treinar os caras. Então, aqui fica uma coisa muito bacana de pensar. Quem que volta para o São Paulo? Voltam Lucas Moura, Oscar, Ferreirinha e Marcos Antônio. São 4 reforços com características de titulares. O Marcos Antônio, ele é banco de Pablo Maia e Alisson. E tudo bem. Agora, o Alisson tem que dar uma descansadinha, tem que dar uma revezada. O Marcos Antônio, ele passa a ser esse 12º jogador. É um cara interessante. Lucas, Oscar e Ferreirinha, eles são 3 titulares zaços do São Paulo. O Zubeldia colocava o Oscar de segundo volante para o Luciano jogar. Acredito que o Crespo não fará isso. Ele vai colocar Pablo Maia e Alisson mesmo. Oscar na frente do Pablo Maia e Alisson. Não, o Oscar de segundo volante. E aí na frente, não tem o que tirar mais. Ele vai ter que pôr o Ferreirinha. Ele vai ter que pôr o Lucas Moura. Então aqui só sobra espaço para o centroavante. Pode ser o André Silva, pode ser o Dineno, pode ser o Rian Francisco e pode também ser o Luciano. Aqui realmente a camisa 9, no lugar do Caleri, quem que começa jogando com o Crespo, eu honestamente não sei. Não me surpreenderia começar o Rian. Não me surpreenderia começar o Dineno, muito menos surpreenderia começar o Luciano ou o André Silva. Acho que o Crespo ele vai escolher ali de uma forma até que tranquila, né? Problema de camisa 9 ele não tem. Convenhamos. Tô tomando um café na hora da gravação aqui, mas você tá almoçando já, né? Beleza, bom almoço aí. Olha só, o Crespo então, tendo esses caras, ele vai ter o drible, a força de puxada de contra-ataque com o Oscar, armando para Lucas e Ferreirinha que correm. E aí o centroavante tem vida boa. Em tese, o time do São Paulo ele tá meio pronto. O goleiro tá pronto, a zaga tá pronta. A lateral direita, que eu acho que aqui é um probleminha, nós temos o Cédric Soares, que está pronto. Tem o Ferrarese, que não é do meu agrado, mas tá pronto. E tem também o Mike, né? Nós não vamos ter que pôr o Bobadilha na direita, pôr o Alisson, pôr o Marcos Antônio. A improvisação na direita, se rolar, vai ser o Ferrarese. Mas o que eu tô sabendo é que o Mike agora e o Igor Felisberto e o próprio Ângelo, eles terão chances de provar para o Crespo. A diretoria pegou os caras e falou: Crespão, tá aqui, ó, lateral direito. Vai falar ainda, né? Tá aqui, ó, laterais direitos que nós temos. Um ali é o Mike, destruiu a copinha. O outro é o Igor Felisberto, destrói sempre que vai pra seleção. E o outro aí é o Ângelo, que tá sendo comprado pra fora, pra Europa. Baita jogador. Então tem 3 opções para reservas do Cédric. Isso aí, gente, ó, é o Crespo que tá lá, sabe? Não é um técnico aventureiro. Então ele tem que pegar agora e colocar alguém para jogar. Na esquerda, nós temos o Enzo Dias
que está pronto, e deu o Wendel, que precisa agora ficar pronto. O Wendel teve esse período de descanso agora, que é uma coisa inacreditável, né? O cara tá 1 ano descansando já. Descansava no Porto, começou a jogar no São Paulo, não estreou, ficou descansando enquanto jogava, enquanto o Zubeldia caía, e agora ele teve um descanso agora merecido, né, com o resto do elenco. Então o Wendel, ele tem a obrigação de ser, na minha opinião, igual o Oscar e o Lucas Moura. É claro que você pega o Lucas Moura e você fala, é muito mais bola que o Wendel, né? É indiscutível. E quando pega o Oscar, qual que é a obrigação dele maior do que do Wendel? É porque ele teve aquela questão de sair do São Paulo, né, processando o tricolor, foi indo pro Inter, Chelsea e tal. Mas o Oscar quis voltar, fez um esforço para voltar, e quando volta, ele tem a questão de ganhar muito e ser um craque de Europa. Então ele realmente a obrigação de Oscar e Lucas é maior. Só que o Wendel, ele joga numa posição que ele não tem que ser craque igual o Lucas e o Oscar. Ele tem que ser bom. Tem que correr mais. Então se um lateral corre, tomando por base, tipo Ayrton Lucas do Flamengo, pra mim um dos melhores laterais do Brasil aí, anos e anos seguidos. Ele não era um primor técnico, ele corria muito. Então eu acho que o Wendel, ele tem que ter um pouco mais de autocrítica, sabe? Um pouco mais de cobrança própria. Ele não aguenta correr, ele não aguenta andar, ele tá com aquela cara de cansado, vai ser assim pra sempre. Então isso tá me pegando muito. Lateral esquerda, eu me recuso a dizer que o Crespo vai ter problema. Me recuso. Bobadilha e Marcos Antônio são volantes reservas. Me recuso também a ficar entrando na questão volante. O São Paulo é um time que devia... Já chegaram a dizer que o São Paulo parecia uma montadora de carro. Que era eu só queria volante, precisava de 1000 volantes. O São Paulo decidiu seguir uma linha clara em sua política de contratações para a atual janela de transferências. Após muita especulação, o clube descartou de vez a possibilidade de contratar os jovens Reinier e Lincoln, que chegaram a ser apontados como reforços em potencial para o segundo semestre de 2025. Essa decisão marca uma postura mais cautelosa diante do cenário financeiro do clube. Vale destacar que Reinier, atualmente vinculado ao Real Madrid, está no radar do Valladolid, da Espanha. O empresário do atleta, Giuliano Bertolucci, segue analisando opções para a continuidade da carreira do meia no velho continente. O São Paulo, por isso, não chegou a fazer contato oficial com o staff de Reinier. O motivo? Internamente, a diretoria entende que o investimento exigido pelo jogador é alto demais para o momento econômico do clube. Já Lincoln, que recentemente encerrou seu empréstimo ao Hull City da Inglaterra, retornou ao Fenerbahçe e está avaliando propostas no Brasil. Contudo, o Morumbi não consta como possível destino para o atacante. O tricolor entende que o setor ofensivo está devidamente suprido com o elenco atual, o que torna a contratação de Lincoln desnecessária neste momento. Sendo assim, o clube opta por uma política de reforços mais criteriosa, focada em aquisições com custos reduzidos ou negociações de empréstimo. Dessa maneira, a diretoria evita comprometer o orçamento e mantém o planejamento financeiro sob controle. Com isso, o Departamento de Futebol do São Paulo concentra esforços em outras negociações para reforçar o time, visando a reta final do Brasileirão e a Copa Sul-Americana. Além disso, a busca por jogadores que possam agregar sem pesar no caixa continua como prioridade. Portanto, Reinier e Lincoln ficam fora dos planos do tricolor para este semestre, reforçando o compromisso do clube com a responsabilidade financeira e a busca por equilíbrio entre investimento e retorno esportivo. E você, torcedor, o que acha da situação de Reinier? Deixe sua opinião nos comentários.